Em algumas ocasiões, o povo estabelecia alguns marcos, alguns testemunhos para se lembrarem da ação de Deus, para que quando voltassem àqueles lugares, eles fossem relembrados não só como um fato histórico daquilo que Deus havia feito com eles, mas para que aquela experiência interior que eles haviam tido com Deus fosse reavivada, fosse trazida a memórias, e eles lembrassem quem eles eram e quem Deus é. Isso sempre acontece comigo quando eu volto a Salvador. Deus sempre me faz lembrar quem eu era e quem Ele é quando eu estou com os irmãos. Então eu me sinto muito honrado de poder estar aqui, me sinto muito abençoado pelo Senhor. Os que me conhecem há mais tempo sabem que eu sou baiano de coração. Eu descobri que eu era baiano em 2001, a primeira vez que eu vim. Obrigado. E há algo no meu coração que realmente é dado pelo Senhor. Eu sou agraciado pelo Senhor sempre que eu estou com os irmãos aqui. Minha esposa não pôde vir dessa vez, mandou um abraço a todos, gostaria muito de ter vindo, mas no seu ministério de mãe, ficou cuidando dos filhotes que ainda moram conosco. Os irmãos da igreja em Santo André também mandam saudação aos irmãos de Salvador. Eu já tive a honra de receber alguns conterrâneos lá em casa. A casa está aberta, sintam-se convidados. Quando eu considerava com o Senhor sobre o que falar aos irmãos, pensando também na história dos irmãos, o encargo que eu tenho é falar sobre perseverança. Amém. E eu tive uma confirmação sobre isso pouco antes de vir para cá, quando eu encontrei uma foto da primeira vez que eu estive com os irmãos aqui. Uma foto tirada na casa de Marcelo Alves, não sei se ainda é a mesma casa, ali ao pé da escada. Eu trouxe. Há vários irmãos ali, e me encheu o coração de alegria de saber que todos aqueles irmãos permanecem na fé. Nós sabemos que ao longo do caminho, infelizmente, muitos param, muitos se desviam, muitos negam o Senhor, muitos que supunham segui-lo, descobrem que na verdade nunca o amaram e vão ficando pelo caminho. Mas daquela foto todos permanecem no Senhor. Isso é perseverança. Perseverança, irmãos, é uma característica fundamental para a nossa jornada com o Senhor. Nós precisamos de perseverança. De um modo muito simples, nós podemos dizer que perseverança é permanecer firmes até a volta do Senhor. Nós não podemos desistir antes. O Senhor ainda não voltou, então a nossa carreira ainda não terminou. Ele não voltou hoje, Ele não interrompeu essa reunião com a sua vinda, então nós temos de perseverar um pouco mais. Se Ele não vier até o final desse dia, nós temos de perseverar até o final desse dia, e uma próxima manhã, e o outro dia, e o outro dia, até a sua volta. Não estamos autorizados a desistir antes. E o Senhor nos capacita para perseverar até o fim. Tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no Novo Testamento em grego, nós temos essa palavra perseverança. Na verdade, há várias palavras em hebraico e grego que são traduzidas por perseverança. E todos os diferentes sentidos dessas palavras contribuem para nós compreendermos o que é perseverança. Então, elas podem ser traduzidas por tolerância, paciência,
constância. Também pode ser entendida como um verbo, como insistir. Eu gosto desse verbo, insistir. A vida cristã é uma vida de insistência. Significa continuar e ser constantemente diligente. Nós vamos considerar como pano de fundo, como ilustração sobre a perseverança na vida de Josué e Calebe, dois personagens do Antigo Testamento. Calebe é o nome do meu filho caçula. O verbo perseverar na Escritura está intrinsecamente ligado a esses dois homens. Então vamos aprender um pouco com esses dois exemplos de perseverança. O que eles podem nos ensinar? O que por meio da Escritura nós podemos aprender com a vida deles? Então a primeira menção na Bíblia à perseverança está no livro de Números. Observe que muita coisa já havia acontecido na história do povo com Deus, mas a primeira menção à perseverança está lá no livro de Números, no capítulo 14. Números 14. A história é bem conhecida. O povo de Israel, quando saiu do Egito, pouco depois de sair do Egito, já estava murmurando contra Deus. Na primeira dificuldade que eles enfrentaram, murmuravam contra Deus. E observem que a queixa deles não era contra a situação, era contra Deus. Deus era o culpado. Eles disseram: Deus nos trouxe para essa enrascada. E eles foram até poéticos na sua queixa. Por acaso faltavam caixões no Egito para que precisássemos morrer no deserto? Cheios de imaginação para se queixarem contra Deus. Nós somos assim também. Na hora de nos queixarmos de Deus, nós somos poéticos. Nós formulamos belos argumentos para nos justificar. Por causa dessa queixa, a primeira geração morreu no deserto. Mas daquela primeira geração, 2 homens apenas entraram na boa terra: Josué e Calebe. E como Deus descreve o que esses homens fizeram? Números 14, verso 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Como resposta à perseverança de Calebe, o Senhor mesmo o levaria à boa terra. Eis aqui a primeira lição muito prática. Nós somos capacitados pelo Senhor mesmo a perseverar. E porque nós perseveramos, graças a Ele, Ele nos abençoa. Ele faz tudo e nós recebemos o benefício. Ele perseverou porque havia nele outro espírito. Então Deus o tomou e o levou à boa terra. Deus é imutavelmente bondoso. Ele mesmo nos capacita. E ao final Ele nos recompensa como se nós tivéssemos feito tudo. E Ele se alegra com isso. E nos conduz à boa terra. O nome Calebe, há dúvidas entre os estudiosos exatamente qual seria o significado desse nome. Alguns dizem que significa cão. Outros dizem que significa ousado. Alguns mais bondosos dizem que Calebe foi ousado em seguir o Senhor como um cão segue o seu dono. Então Calebe perseverou, irmãos, durante os 40 anos no deserto. Pensem nisso, toda a sua geração morrendo ao seu redor por culpa da sua murmuração, na qual ele poderia estar envolvido, porque foi um dos espias enviados.
Ele poderia ter sido contaminado com aquele desânimo, ele era a minoria. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Bobagem, bobagem, não acreditem nisso. Deus está com os que perseveram. De 12, só 2 decidiram seguir o Senhor, e eles estavam certos, a maioria estava completamente errada. Toda a multidão de Israel seguiu os 10, só 2 permaneceram fiéis, só os 2 estavam certos. Irmãos, mesmo que todos desistam, nós temos de perseverar. Mesmo que não haja mais um fiel na terra, nós temos de perseverar. Mesmo que todos os irmãos desanimem a cada um de nós, nós temos de perseverar. E temos de perseverar porque a caminhada não é fácil. Eles não caminharam ao longo de um horto florestal, eles caminharam por um terrível deserto, durante 40 anos. E Josué e Calebe observando cada um dos seus companheiros, dos seus colegas de serviço de criança, dos seus amigos de infância, murmurando e caindo no deserto. E a terra estava longe. Eles não tinham ainda a escritura. Eles não tinham outros irmãos para dar testemunho a eles de como é a vida com Deus. Eles estavam, por assim dizer, abrindo a picada para que outros o seguissem. E eles perseveraram. Por fim, Moisés morreu. Aquele que os tirou do Egito, aquele que era o porta-voz da palavra de Deus, esse morreu. Como é que a gente vai continuar? Continuar porque Deus não mudou. Continuar porque aquele que chamou é fiel. Esse permanece. Ele mesmo é o nosso alvo. Perseverar, irmãos, até o fim. Não basta perseverar da data da fotografia até hoje. Hoje não é o fim ainda. Nós temos que continuar. E temos que continuar porque os dias são maus. E tem uma péssima notícia, eles vão piorar. Não esperem sombra e água fresca. Não esperem condescendência do mundo. Não espere que o sol vá ser menos forte sobre nós. Os dias piorarão. E nós temos de perseverar. Nós não temos escolha, irmãos. Ou morremos no deserto, ou entramos na boa terra. E o Senhor nos capacita a entrar. A segunda menção a perseverar está em Números, também no capítulo 32. Capítulo 32, versos 11 e 12. É uma descrição, mais uma vez, daquilo que havia acontecido no deserto, quando aqui os filhos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés tinham pedido um pedaço de terra antes de entrar na boa terra, do lado de cá do Jordão. Então foi importante lembrar a eles tudo o que tinha acontecido na sua peregrinação. Então diz, versos 11 e 12, que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. E se você observar no Antigo Testamento, perseverar e seguir ao Senhor andam sempre juntos. É nisso que nós temos de perseverar. Perseverar em seguir o Senhor. Exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. E depois em Deuteronômio, também no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ver menção a esses homens que perseveraram em seguir ao Senhor. Eles não desistiram. E quando eles entraram na boa terra, lá em Josué nós podemos ver essa porção, Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versos 8, começa a partir do verso 6. Josué 14, 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe,
filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Ele perseverou, porque o Senhor o capacitou, e o Senhor o recompensou, o conservando com vida. E aqui ele diz, ele já tinha 85 anos, ele diz: a minha força é hoje como era 45 anos atrás. Ele era tão vigoroso aos 85 quanto era aos 40. Então isso também elimina, irmãos, várias desculpas que nós possamos ter. Eu sou muito jovem. Os de 20 para cima foram contados. Eu sou muito velho. Você tem 85? Alguns jovens têm cara e atitude de 85, né? Murmuram da manhã à noite, queixam-se de qualquer coisa, não tem força, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei o que fazer, tadinho de mim. Perseverar em seguir ao Senhor. Amém. Irmãos, nós não podemos desistir. E por que fala em perseverar? Porque há uma enormidade de coisas querendo nos desanimar. Nós precisamos perseverar porque absolutamente tudo no universo contribui contra a nossa perseverança. Tem um ensino do diabo que fez bastante sucesso em tempos recentes, hoje não muito, mas é chamado O Segredo. Se você tem esse livro em casa, jogue fora, não serve nem para lenha. Esse livro diz assim: todo o universo conspira a favor de você. Mentira! Todo o universo conspira contra você. Da manhã à noite, antes de abrir os olhos e depois que você os fechou. Todo o universo contribui contra você, porque o universo está em rebelião contra Deus. Deus é o único interessado em você. Deus é o único a seu favor. E evidentemente aqueles que o seguem fielmente. Irmãos, nesse universo nós só podemos contar com o Senhor e com aqueles que perseveram em seguir o Senhor. Muitas vezes entre o povo de Deus, como nós vimos em Israel, há os que querem derreter o nosso coração. Me permita abrir um pequeno parêntese. Uma das coisas mais terríveis que acontece entre os filhos de Deus são irmãs frustradas com casamento aconselhando jovens solteiras que querem se casar. As jovens solteiras que querem se casar ou quando estão noivas são apaixonadas, vivem para o seu noivo. Aí vem uma irmã mais velha, frustrada com o seu casamento, olha para ela e diz assim: é só casar que isso passa. Hoje é tudo amores, depois é só horrores. Lua de mel, lua de fel. Entre o povo de Deus nós temos isso. Não, se você não quer perseverar em seguir o Senhor, não atrapalhe os outros. Há quem queira, há quem ame o Senhor, há quem deseje o Senhor apesar de todas as dificuldades do deserto. Há aqueles que entesouraram a promessa do Senhor de que há uma boa terra a ser conquistada, que há ainda mais de Cristo a ser conhecido, de que tudo que nós conhecemos do Senhor até aqui ainda é muito pouco daquilo que há para conhecer dele.
E nós podemos desfrutar nessa terra absolutamente tudo o que Deus nos deu em Cristo, incluindo a plena alegria e felicidade no casamento. Se o seu casamento não passa por isso, é porque você ainda não perseverou em seguir o Senhor em todas as áreas. Perseverar em seguir o Senhor diz respeito a todos os aspectos da nossa vida. Ninguém persevera dominicalmente em seguir o Senhor. Nós só podemos segui-lo todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Se por um instante Josué e Caleb tivessem acolhido aquela dúvida, eles teriam caído no deserto como os outros. E vejam também, aquilo que os outros argumentaram contra a boa terra eram fatos. Josué e Caleb não negaram aqueles fatos. O que os outros disseram? Lá tem gigante. Tem, era gigante. Tinha um cabra lá de 3 metros de altura. Tem gigantes. As suas cidades são muradas. Alguém negou isso? Não, basta ler a história de Jericó. Tinha uma casa construída sobre o muro de Jericó. É muito muro. As cidades são fortes. Leia o relato da conquista da terra. Mexia com uma cidade lá, saía exército de montão para acabar com eles. Acabava com eles ali no vale. Veja o que aconteceu na cidade de Ai, logo depois de Jericó. Os fatos são esses. Mas existe um porém. Porém, nós perseveramos em seguir ao Senhor. São gigantes, só que vocês os veem como inimigos gigantes, nós os vemos como pão gigante. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles? Sim, somos pequeninos, mas gafanhoto come pão gigante e se torna mais forte, e aos 85 anos tem o mesmo vigor dos 40. Irmãos, tudo depende de como nós olhamos para aquilo que Deus amorosamente preparou para nós vivermos. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na nossa vida é acidente. Nada, absolutamente nada na nossa vida escapou ao controle de Deus. O guarda de Israel não dormita. Não adianta tentar aproveitar a cochilada dele para se infiltrar. Nada acontece na nossa vida que não tenha passado por Deus primeiro. E tem o seu selo de amor. É bondosamente planejado para nós, para nos capacitar a perseverar. Há uma passagem muito conhecida sobre perseverança ali no Antigo Testamento, no livro de Atos. Vamos ver, Atos 2:42. Com certeza os irmãos aqui já ouviram muitas vezes sobre essa porção, ouviram um ensinamento correto sobre ela, então eu não quero repetir isso. Eu só quero considerar um pouco essa porção à luz de Josué e Caleb. Tentarmos relacionar para sermos encorajados por aqueles dois irmãos. Quando você estuda os escritos de Lucas, tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos, Lucas é um excelente historiador. Ele registra fatos. Você vai ver, especialmente em Atos, não há, ou raramente há, comentários sobre o que se passa interiormente. Ele só registra o fato sem senso moral, sem dizer se é certo ou errado. Ele registra, aconteceu, está ali registrado. No seu registro histórico, nem sempre é cronológico. Ele é principalmente cronológico, mas não sempre. Porque como bom historiador, Lucas tem interesse em destacar alguns temas, alguns assuntos. Então, lendo o Evangelho e lendo Atos, você vai ver que tem fatos que ele desloca da linha do tempo e os reúne, porque ele quer ressaltar um ponto.
Aqui é importante falar sobre milagre. Então vou pegar esse, um outro que aconteceu 3 anos depois, esse outro que aconteceu antes do primeiro, vou agrupá-los. Porque o meu interesse é mostrar que o Senhor faz milagres. O mesmo acontece com esse versículo conhecido, Atos 2:42. Por quê? Porque ele é escrito, se você ler o texto, dá a impressão que acontece no mesmo dia de Pentecostes, depois daqueles 3.000 terem crido no Senhor. Mas cronologicamente não é possível, porque fala de perseverança, e eles acabaram de crer. Não tinham no que perseverar. Eles estavam começando a se reunir, eles estavam descobrindo como é que se reúne, como é que funciona essa tal de igreja, o corpo de Cristo, acerca do qual eles estavam aprendendo ainda. Mas Lucas desloca essa afirmativa, que é resultado da observação ao longo de um tempo, e coloca isso no início do relato da igreja. O que Lucas está tentando dizer é que você precisa saber, desde o instante zero da sua salvação, que você tem um inimigo que não quer que você persevere, e que você tem um Deus que quer que você persevere. Amém. Desde que você foi nascido do alto, você foi envolvido numa batalha cósmica. Quando Deus decidiu salvar você, Ele colocou você como alvo do diabo, que não quer que você persevere, quer que você morra no deserto e, se possível, leve outros com você, para envergonhar o nome de Deus. Então é importante que no início, antes de falar de qualquer aspecto prático da igreja, Lucas reúne esses grandes fatos e apresenta aqui. Eles perseveravam. Eles perseveravam. A característica da igreja é ser perseverante. Perseverante por quê? Porque há motivos para desanimar. Há um inimigo que quer nos fazer desanimar. Há motivos, lembra dos gigantes, das cidades moradas, há fatos ao nosso redor que nos querem fazer desanimar. Eu estou sozinho na minha família, sou o único crente. Persevere. Amém. Glória a Deus. Lá no meu trabalho, eles zombam do modo como nós nos reunimos. Persevere. Amém. Eu tenho dificuldade de acordar cedo para ir para a reunião. Persevere. Eu tenho limitações físicas. Persevere. Amém. Não, para mim é tão difícil compreender algumas coisas da Escritura. Persevere. Nenhum motivo é justificativa para não perseverarmos. Amém. Irmãos, nós podemos entrar no reino estrupiados, coxos, em farrapos, nos arrastando, mas perseverando. Amém. O final é o que importa. Vocês já viram corrida nas Olimpíadas? Especialmente aquela de 400 metros com revezamento. Na arrancada é aquela beleza. Você tem a impressão que vai todo mundo ganhar. Sai todo mundo junto, cantando pneu, cheio de vigor. Mas em pouco tempo, um vai ficando para trás, outro vai indo para frente. Mas para sua surpresa, aquele que está lá atrás arranca e passa na frente de todo mundo e vence a corrida. É o final que importa. Amém. Eu vi uma corrida dessas, fabulosa, era uma corrida feminina, em que a atleta teve uma boa arrancada, tropeçou no meio da corrida, perdeu umas 4 ou 5 posições e venceu no final. Você olha para ela e diz, aí já caiu, esquece, deixa para lá. Não, ela perseverou
até o fim. Os outros diminuíram porque ela era uma grande competidora. Essa aí já perdeu, pronto, uma concorrente a menos. Ela se tomou de vigor e venceu aquela competição. Irmãos, é como terminamos que conta. Por isso nós precisamos perseverar e perseverar até o fim. Amém. Não desista um pouquinho antes. Não dê a corrida por vencida. Isso eu também vi numa outra corrida. O cara estava com uma boa dianteira, todo pertinho da linha de chegada, chegou a dar uma olhadinha, cheio de orgulho, foi ultrapassado por outro. Bem feito, que mandou ser orgulhoso. Irmãos, não desista antes do fim. Amém. Não desista antes do fim. Não desista da sua vida com o Senhor. Não desista do seu casamento. Não desista de orar pelos seus parentes incrédulos. Amém. Não desista de orar pelo seu filho rebelde. Não desista de orar por aqueles irmãos que se desviaram. Não chegou o fim ainda. Amém. Ninguém rompeu ainda a linha de chegada. Ainda tem tempo para o Senhor operar. Ainda tem tempo para o Senhor resgatar. Ainda tem tempo do Senhor fazer de um desses perdedores um grande vencedor. Amém. O Senhor pode, porque é Ele quem capacita a perseverança. Voltando aqui então ao texto de Atos 2:42, o primeiro ponto em que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos. E tem de ser o primeiro, porque nós precisamos saber em que perseverar. Já pensou se um desses corredores, me permita usar mais uma vez essa ilustração, se ele está virado ao contrário e sai correndo feito um louco, ao contrário da corrida, ele persevera, passa, rompe a linha de chegada pelo lado errado. Não ganhou a corrida, filho. Você fez um belo trabalho inútil. Então nós precisamos saber em que perseverar. Em qual é o Deus que nós cremos que nos leva à perseverança. Nós precisamos conhecer a doutrina dos apóstolos. Nós vemos isso lá na experiência de Josué e Calebe. Moisés, o homem de Deus, nos disse. Eles sabiam que palavra eles haviam recebido. Sabiam que era uma palavra de Deus, dada por Deus. Eles sabiam que aquele homem era um instrumento oficial de Deus para falar com eles. Então eles se apegaram àquela palavra. Eles não tinham toda a escritura. Eles não tinham um pregador de YouTube, eles não tinham reunião dominical. Eles tinham uma barraquinha móvel no deserto e uma palavra dada lá no Monte Sinai. Aquilo foi suficiente para eles. Aquele homem disse para o Senhor Jesus: basta uma palavra e o meu servo será curado. Então, tudo que nós precisamos é de uma palavra do Senhor, que nós acolhamos dessa maneira no coração, com perseverança, e ela nos conduzirá até o final. Quando nós vemos a situação entre o povo de Deus, nós vemos que alguns invertem essa ordem estabelecida em Atos 2:42. Eles deixam de lado a doutrina dos apóstolos, porque eles dizem que a doutrina divide. Não sei se já ouviram essa falácia do diabo, a doutrina divide. Então eles gostam de começar pelas orações. Os movimentos ecumênicos fazem isso. Os grandes chamamentos à paz fazem isso. Você já deve ter recebido lá no WhatsApp da família um convite desses, né? No dia tal, na praça tal, um grande movimento de oração a favor, sei lá, dos meninos da Tailândia. Estarão lá cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, Seixonoé, Nova Era e essa casta toda. E as pessoas vão entusiasmadas, puxa que bonito, e as pessoas unidas, sem diferenças, somos um. Vão cantar a música do John Lennon, né? Não o nosso, aquele, né? Um mundo sem barreiras, sem fronteiras, medem, dão uma mãozinha, ficou todo mundo emocionado, chorando. Engano do diabo.
Irmão, só existe unidade a partir da doutrina dos apóstolos. Só existe perseverança a partir do ensinamento da Escritura. Fora disso, nós podemos ter qualquer coisa, menos unidade, menos testemunho de Deus. Não caiam nessa lorota. Não, quem sabe se a gente ficar junto, um dia eles vão ver a luz. Não vão ver luz nenhuma. Você não manifesta a luz. Você está abraçando as trevas em que eles vivem. O seu Deus é tão michuruca que é igual ao deles. Nós precisamos da doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ser sérios com o estudo da Escritura. Nós não podemos ser como os cristãos que só conhecem a Bíblia do trechinho que é lido no domingo de manhã. Individualmente nós temos obrigação de nos debruçarmos sobre a Escritura. No mínimo, ler a palavra de Deus todos os dias. No mínimo. Eu sei que é difícil. Estava comentando com os irmãos no dia que eu cheguei, quando o voo estava chegando, não sei que região da cidade era aquilo, mas aquele engarrafamento padrão São Paulo, né? Tudo parado. De um lado só luzinha vermelha, do outro lado só luzinha branca, tudo parado, atupetado de carro. Então eu imagino que os irmãos aqui também devam sofrer com as distâncias, com o deslocamento para o trabalho, tem que acordar muito cedo, chega tarde em casa, cansado, clamando pela cama. Irmãos, lá em São Paulo tem irmãos que levam 3 horas para chegar no trabalho, saindo de casa. Estatisticamente em São Paulo, paulistano gasta 1 mês por ano dentro do carro, no deslocamento de casa para o trabalho. É comprovado isso, estatisticamente. Passa 1 mês morando dentro do carro. Então, é difícil você separar tempo para Deus. Eu sei, todos nós enfrentamos isso. Temos o nosso cansaço, temos as exigências da família, temos as exigências do trabalho, né? O nosso corpo clama por descanso. Mas nós temos de perseverar. Temos que arranjar uma maneira de ter tempo para Deus e para a sua palavra, para conhecer a doutrina dos apóstolos, para podermos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu posso dar testemunho de quem é esse em quem eu tenho crido, e estou bem certo. Ele conhecia mesmo. Eu estou bem certo que Ele há de guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, nós precisamos da doutrina dos apóstolos. Nós precisamos também da comunhão. Isso significa que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos encontrar outros tão dispostos quanto nós a perseverar. Por quê? Porque todos nós somos tentados a enfraquecer. Nós não estamos numa maratona que é longa, mas só tem um vitorioso. A vida cristã é mais como um revezamento, em que só funciona em equipe. Lembram-se quando no texto que nós lemos em Caleb foi conversar com Josué, seu companheiro de perseverança. Nós precisamos da comunhão para sermos encorajados. Nós precisamos que alguém nos diga: continua, mais esse dia. Ah, mas amanhã não, amanhã deixa. Basta a seu dia o seu próprio mal. Não antecipa a desgraça. Tá, deixa amanhã. O dia de amanhã foi tão amorosamente preparado para você pelo Senhor quanto o de hoje. Nós vamos viver hoje. E amanhã? Amanhã tem maná novo, bem cedinho. As misericórdias do Senhor se renovam antes de você acordar. E quando você abre os olhos, Deus já está lá. Persevere. Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos dessa comunhão que nos encoraje a prosseguir no Senhor. Mas nós precisamos ser seletivos na nossa comunhão. Entendam, eu não estou falando de sectarismo, não estou falando de divisão, mas nós temos de ser racionais e saber que tipo de comunhão me traz benefício.
Eu posso gostar muito de determinado irmão, mas tudo que ele me faz me desanima. Eu saio de casa cheio de amor pelo Senhor, amor pela minha esposa, desejo de servir. Volto para casa chutando cachorro morto, irritado com todo mundo, vendo defeito em todo mundo. Eu preciso ser seletivo. Irmão, eu amo muito você, mas não posso andar com você. Você não me faz bem. Eu quero perseverar. Irmão, eu estou tão desejoso de desistir quanto você. Se eu andar junto, eu desisto mesmo. Aquele que pensa estar em pé, pensa que está em pé por si mesmo, pelas suas próprias forças, cuidado, veja que não caia. Nós temos de ter consciência das nossas limitações, das nossas dificuldades, em que área nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da doutrina e da comunhão. Lá em Malaquias, tem uma declaração do Senhor maravilhosa acerca da comunhão. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. Irmãos, Deus dá importância ao que você fala. Deus dá importância ao que você diz para os outros irmãos. Deus fica atento. Ele se volta para a sua conversa com os irmãos. E ele ouve. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. Entre o justo e o ímpio, para nós é uma diferença bastante fácil, óbvia, não é? O justo é o que creu no Senhor Jesus, e o ímpio é o que não creu. Isso a gente descarta facilmente. Mas agora, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Evidentemente, os ímpios não servem a Deus. Ele não está repetindo uma categoria. Ele está falando daqueles do povo de Deus. Daqueles que o servem e daqueles que não o servem. E nesse contexto, quem é o que serve a Deus? É o que fala frequentemente do Senhor uns aos outros. É aquele de cuja boca saem palavras de encorajamento, de ajuda, de honra ao Senhor, de estímulo ao amor e às boas obras. O irmão Tozer disse algo mais ou menos assim: existe um tipo raro de cristãos, que são aqueles depois de você passar algum tempo com eles, você tem mais desejo de conhecer o Senhor. E ele conclui: eu quero ser um destes cristãos. Eu também quero. Eu também quero. E também quero encontrar muitos que queiram. Porque eu também preciso muito ouvir que me falem frequentemente do Senhor. Nós precisamos da comunhão. Também nós precisamos do partir do pão. Porque o partir do pão, como nós fizemos hoje, há muitos aspectos, né? Eu creio que os irmãos recebam um adequado ensinamento sobre isso. Eu quero ressaltar um aspecto do partir do pão, que é a nossa unidade no Senhor. Mas a nossa unidade, irmão, precisa nos lembrar quem nós éramos. Por que o Senhor morreu? Por nossa culpa.
por causa dos nossos pecados. Nós temos de ter consciência de que o pão foi partido porque eu pequei. O sangue foi vertido porque eu pequei. Então, a mesa do Senhor nos lembra que Deus nos nivelou por baixo. A opinião de Deus sobre você e sobre mim é cruz. O melhor que você consegue fazer merece a cruz. O melhor que você era no seu tempo de vida antes de conhecer o Senhor Jesus te deu um prêmio, cruz. O seu bom currículo, a sua castidade, a sua boa educação, o seu estudo, os seus títulos merecem a cruz. Essa é a opinião de Deus sobre o homem. Então a mesa do Senhor nos nivela por baixo. Nenhum de nós tem mais direito à mesa do que outro. Por isso, nenhum de nós pode olhar para o outro com desprezo. Qualquer coisa que você pensar de algum irmão que está indo à mesa, ele tem todo o direito de pensar de você. Como é que esse sujeito está aqui partindo o pão? Faça favor, vai cair fulminado aqui na frente da igreja. Por que nós precisamos perseverar no partir do pão? Porque nós precisamos perseverar lembrando de quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós. E o preço que custou para Ele fazer isso por nós. Irmãos, pense um pouco. Eu não sei se alguém aqui se interessa por assuntos de astronomia. Aqueles que já ouviram falar isso, me perdoem, vou repetir. O universo é fabuloso. Só a Via Láctea tem, se não me falha a memória, a idade avança, se não me falha a memória, tem pelo menos 100 bilhões de estrelas, e a Via Láctea é apenas uma das galáxias desse universo. Há galáxias com mais estrelas do que a nossa. Recentemente, os cientistas concluíram que o universo é pelo menos 10% maior do que o último cálculo que eles tinham feito. Há alguns 4 trilhões de galáxias no universo. E Deus criou tudo isso de uma vez só, dizendo: haja. E tudo foi para o seu lugar, com a sua rotação, o seu tamanho, a distância do Sol, os elementos. Claro, os super crentes são aqueles que acreditam que tudo isso surgiu do nada, de uma explosão, né? Aí tinha nada, aí o nada explodiu, cabum, e apareceu tudo. Aí as amebinhas se organizaram, surgiu o homem. Tem que ser muito crente para acreditar numa bobagem dessas. Mas o Deus que criou todo o universo desse tamanho, dizendo haja, para salvar o homem, teve que se encarnar e morrer. Pense nisso quando você vê a mesa do Senhor. Pense nisso quando você olhar para os irmãos. O mesmo preço pago por eles foi pago por você. Então, o partir do pão nos lembra do nosso alvo. Todas as vezes que o fizerdes em memória de mim, até que eu venha. Veja, a mesa do Senhor demanda perseverança. Ninguém terá participado o suficiente da mesa do Senhor para ter uma espécie de reserva espiritual. Precisa perseverar. Mais uma vez, outro dia, mais um domingo. Por isso a igreja primitiva celebrava a mesa do Senhor todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia. Porque eles precisavam se lembrar disso.
quem nós éramos. Não, vocês têm ideia do que nós éramos, do que nós merecíamos da parte de Deus? Nós lemos aqueles relatos do Antigo Testamento, caindo fogo do céu, a terra se abrindo, era isso que nós merecíamos. Não somos nem um pouquinho melhores do que aqueles, e Deus nos salvou, morrendo na cruz por nós. Irmãos, nós precisamos celebrar isso. E eles partiram o pão mais uma vez. Eles estavam juntos, estavam tendo comunhão, falando um ao outro, e aquilo enchia o coração deles de amor pelo Senhor. Irmãos, o que a gente pode fazer? Partir o pão. Nós temos de celebrar isso, nós temos de lembrar isso, com gratidão, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. E nós temos de perseverar até lá. Também nós temos de perseverar nas orações, é o último item aqui em Atos 2:42, e ele é o último, ele é decorrência dos outros. Não invertam essa ordem. Não comecem com oração, comecem com a verdade, com a doutrina dos apóstolos. Por que nós precisamos das orações? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós andamos ansiosos. Nós temos motivos para desistir. Porque os gigantes têm 3 metros. Porque as cidades são muradas. Porque nós somos gafanhoto no meio desses gigantes todos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do socorro de Deus. Nós precisamos estar convencidos de que Deus está do nosso lado. Ou nós do lado dele. E nós precisamos orar uns pelos outros. Por quê? Porque todos nós somos tentados a desistir. Certa vez, me permitam essa confissão. Certa vez eu estava passando por um período terrível, vale da sombra da morte ao máximo, desesperado. Eu simplesmente não sabia o que fazer no instante seguinte. Eu tinha medo dos meus pensamentos, de confusão, o que pensar sobre Deus, o que orar. E quanto às decisões que precisavam ser tomadas, tudo me dava pânico, eu não sabia o que fazer. Aí eu me lembro que caminhando numa rua e chorando, eu não diria que eu ia orando, eu não chamaria aquilo de oração, eu ia brigando com Deus, ou brigando comigo mesmo. E aquela luta, aquele conflito interior, e aí chegou no momento, eu pensei, eu vou desistir. Eu vou desistir de Deus. Eu acho que o problema é esse. Eu estou insistindo com Deus, eu vou desistir de Deus. Irmãos, tão instantaneamente quanto esse pensamento surgiu na minha mente, naquele profundo vale de desespero, eu me lembro, foi na cidade de Porto Alegre, não sei se alguém conhece, andando debaixo de um viaduto que tem naquela cidade, chamado Borges de Medeiros. É um viaduto muito antigo, ele é cinza, todo cinza, alto, parece antessala do inferno, sabe, escuro, trevoso ao máximo. Aquilo serviu para piorar a minha condição interior. Olha isso, sabe, aquele que você olha, você vê gente enforcada, pendurada, é terrível aquele lugar, feio demais. E eu andando ali com esse coração, eu pensei isso, eu vou desistir do Senhor. Instantaneamente surgiu no meu coração esse pensamento: bobagem, você vai continuar. E aquilo libertou meu coração. Irmãos, todos nós somos tentados a desistir, mas persevere. Por isso nós precisamos orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos lembrar os irmãos, especialmente aqueles com situações especialmente aflitivas, parente que não confessa a fé, filho rebelde, dificuldades de
se manter livre de pecados, temos que orar por esses. Orar para que eles perseverem, com dificuldades, estropiados, se arrastando, mas persevere. Nós precisamos, às vezes a gente pensa em desistir de oração, não é? Sei lá, se alguém é ultra calvinista, vai ver que Deus não elegeu aquele, então não vou continuar orando. Não desista. George Miller orou 65 anos pela conversão de um amigo e morreu antes de vê-lo salvo. Segundo alguns autores, esse amigo se converteu no velório. Segundo outros, foi um pouco depois da morte de George Miller. Mas George Miller nunca duvidou de que Deus o salvaria. Ele dormiu no Senhor confiado. Deus vai ouvir essa oração. Afinal de contas, foi Ele que me inspirou a orar 65 anos por esse sujeito. Nós vamos perseverar nas orações. Alguém disse assim que a frequência às reuniões de domingo mostram a popularidade do pregador, enquanto a frequência às reuniões de oração mostram a popularidade de Deus. Em 1 Timóteo 6, capítulo 11, Timóteo 6, verso 11. Aqui diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência. É uma dessas palavras. Pode ser traduzido por constância, por perseverança e a mansidão. Perseverança, irmãos, é uma ordem de Deus para nós. Amém. Em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, no verso 2, diz: perseverai em oração, vigiando nela com ação de graças. Por que Paulo não disse apenas perseverar em oração? Ele nos lembra, nós temos um inimigo das nossas orações. Por isso nós precisamos vigiar. O diabo, ardiloso como é, ele sempre vai procurar usar qualquer coisa para nos fazer desistir das orações. Qualquer motivo. Nós podemos desistir por causa de uma tristeza, nós podemos desistir por causa de uma contrariedade, de um mal-entendido, de cansaço. Alguns pensam assim: puxa, eu estou com muito sono, se eu começar a orar vou acabar dormindo, nem vou orar. Você já viu um pai se queixando do filho que dorme nos seus braços? Que é a melhor coisa do que dormir orando? Ora, meu irmão, ora. Outros pensam: puxa, hoje eu não vou para a reunião, estou muito cansado. Que é melhor lugar para dormir do que na reunião? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você ficar dormindo em casa, você não vai ouvir a palavra de Deus. Na reunião, um pouquinho antes de dormir, você ouve. Eu espero não estar ensinando nada diferente da orientação dos irmãos. Mas, irmãos, nós precisamos, isso é sério, nós precisamos tudo que possamos receber de Deus, porque a nossa jornada é árdua.
Quando você está com muita sede, uma gota de água faz diferença. Quando você está com muita fome, uma castanha de caju faz diferença. Um pouquinho que você ouve pode fazer toda a diferença para você. Pode ser exatamente a palavra que você precisava ouvir. Pode ser exatamente a exortação que você precisava. Pode ser exatamente o encorajamento de que você precisava. Então venha dormir na reunião. Aqui pelo menos a palavra de Deus. E nela vigiando com ação de graças. Com ação de graças. Gratidão é uma característica dos cristãos. E nós não podemos negligenciar isso. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Gratos porque o Senhor nos salvou. Gratos porque o Senhor nos preservou. Gratos porque o Senhor insiste conosco. Gratos porque o Senhor não desiste de nós. Quando eu tinha alguns conflitos com os meus filhos, eles se queixavam de que eu ficava insistindo em determinado ponto. Eu sempre disse para eles: filho, assuste-se o dia que eu disser de você desistir. Então nós temos de dar graças a Deus porque Ele não desiste. Porque Ele insiste conosco, né? Deus nos incomoda. Deus já incomodou você? Se Ele incomoda enquanto a gente está dormindo, incomoda enquanto está lendo a Bíblia, incomoda quando está na reunião, né? Você está lá todo alegre, daí o Senhor te lembra, você tem uma mágoa com aquele outro irmão. Está fazendo o que aí todo alegrinho? Glória a Deus. Vá lá pedir perdão a Ele. Deus nos incomoda porque Ele não desiste de nós. O Espírito luta conosco. Por quê? Porque Ele quer nos recompensar por nos capacitar a perseverar. Ele quer nos levar até o fim. Mas eu quero concluir. Me perdoe, mas eu me entusiasmo com a Assembleia. Salvador é um caso de amor. É um caso de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Em Eclesiastes 8:8. Eclesiastes 8:8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Não há licença nesta peleja. Não espere por dias melhores. Não espere por trégua por parte do nosso inimigo. Não espere contar com a impiedade dos ímpios, com a piedade dos ímpios. Não espere o mundo se tornar um lugar melhor para então, quem sabe, começar a servir ao Senhor. Não há peleja, não há trégua nessa peleja. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que começou a boa obra em nós, certamente, com toda certeza, completará até o dia de Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos perseverar. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos ajude, que nos ajudemos mutuamente a perseverar. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor mesmo nos chamou.
Obrigado porque o Senhor mesmo nos tirou do Egito e nos conduz à boa terra. Tu conheces a nossa estrutura, Tu sabes que somos pó, Tu conheces o nosso coração infiel, o nosso pensamento que cocheia. Tu sabes, Senhor, quanto a nossa carne deseja nos arrastar para longe de Ti. Mas no nome do Senhor Jesus, nós dizemos a Ti, em fraqueza e em temor, que nós queremos perseverar. Amém. Até o fim. Nos capacita para isso, Senhor. Nos enche do Espírito, Senhor, do poder do céu para perseverar, para não envergonharmos o Teu nome. O Senhor também nos guarda de sermos tropeço para os irmãos. Nos guarda de impedir que outros avancem para a boa terra por nossa culpa. Senhor, nós não queremos carregar esse fardo, Senhor, esse pecado grave diante de Ti. Queremos antes nos ajudar mutuamente, ajudar uns aos outros. Queremos correr juntos a carreira que nos está proposta. Queremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Queremos caminhar até aquele dia em que seremos recebidos pelo Senhor, cheio de alegria por nos ter contigo. Ó Senhor, nos abençoa. Nos abençoa com perseverança. Nos abençoa com clareza acerca da Tua palavra. Nos abençoa com ousadia por sermos Teus. Nos abençoa com desejo de Te conhecer mais. Senhor, nós te amamos com um amor tão imperfeito, mas Ele é todo Teu. Queremos dar glória ao Senhor, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém.